Cláudio ameaça se suicidar caso Teresa o deixe. Teresa diz à empregada para ligar para a casa de vigilância para tirarem Cláudio dali. Ele pede dinheiro para seus gastos. O infeliz não tem nem vergonha na cara, né, gente? Teresa diz que ele vai embora para sempre da sua vida, sem nada. Teresa bota Cláudio para fora da mansão. Constanza visita Verônica e pergunta que diabos ela quer. Vicente abraça Natália e diz que amará ela até a morte. Ela pede que ele deixe ela ir e não se machuque mais. Ele diz que não pode ficar de braços cruzados, permitindo que ela vá. Natália diz que eles precisam se separar e ele tem que se fazer cargo do bebê que Olga espera. Eles terminam sua relação por completo e ela diz adeus. Natália diz que precisa fazer muitas coisas. Ela chora muito. Verônica diz a Constanza que tem certeza que Adriano não está atrás de Natália por amor. Verônica pede que Constanza lhe ajude a investigar tudo isso. Teresa diz a Natália que cansou das mentiras de Cláudio, do alcoolismo dele e, por fim, se valorizou e o tirou da sua vida. Cláudio pede para entrar na casa. A empregada diz que Teresa pediu para não deixá-lo entrar. Fernanda diz a Vicente que o doutor está disposto a recebê-lo com Olga para esclarecer todas as dúvidas sobre a gravidez dela. Vicente agradece a Fernanda. Natália diz à mãe que a apoia nesse momento difícil. Teresa diz que mesmo estando triste, se sente livre, como se tivesse tirado um grande peso de cima. Teresa diz à filha que deixou a casa de Constanza e quis vir até ela para ficar com ela e suas netas. Natália diz a Teresa que Olga está grávida de Vicente. Vicente chama Olga para irem até um médico para saber se ela e o bebê estão bem. Verônica diz a Constanza que não pode permitir que Adriano volte com Natália, porque não pode ficar sem ele e sem o dinheiro. Verônica diz que confiou em quem não devia e perdeu o dinheiro que roubou. Constanza fica surpresa. Elias visita Verônica. Ela vai até a porta. Elias beija Verônica. Constanza flagra os dois e diz que não pode acreditar. Constanza pergunta a Elias o que acha que Salma dirá quando souber dos deslizes dele. Natália diz a Fernanda, Sol e Teresa que não está enojada, mas sim decepcionada com a situação e imaginou passar o resto da sua vida com Vicente, Benjamin e suas filhas. Fernanda diz a Natália que Vicente está destroçado e tentou conseguir o perdão dela. Natália diz que vai se afastar de Vicente e Olga, pelo bem desse bebê que eles esperam. Constanza pede que Elias fique tranquilo, porque pode ser discreta quando lhe convém. Constanza pergunta a Elias se sabe por que Adriano chegou como marido arrependido. Elias diz que Adriano diz que continua amando Natália e que ela e as filhas são mais importantes para ele. Elias diz a Constanza e Verônica que desconhece os verdadeiros motivos da aproximação de Adriano para Natália. Fernanda fica triste pela situação que Natália está vivendo com Vicente. Natália diz a Fernanda que não vai condenar um bebê inocente a não ter o amor dos dois pais juntos. Fernanda questiona se esse bebê realmente é de Vicente. Natália não quer criar ilusões com isso, caso o bebê não seja filho do Vicente. Olga e Vicente vão ao médico. O médico diz que Olga tem de 2 a 3 semanas de gravidez. Vicente pergunta ao doutor se dá para confirmar que ele é o pai. O doutor diz que dá para ele fazer uma prova de DNA após o nascimento do bebê. Teresa e Juliano conversam. Ela decide tirar as cartas para ele. Ele pergunta se ela é solteira. Constanza chega em casa e encontra Cláudio com uma garrafa enorme de pinga. Ele continua se alcoolizando e comunica a Constanza que Teresa lhe pediu o divórcio e o expulsou da casa. Cláudio diz a Constanza que não tem para onde ir e pede para ficar ali por uns dias até resolver sua situação. Constanza não aceita. Ele a chantageia, mas ela não cede às chantagens do velho. Vicente e Olga retornam à casa. Vicente diz a Olga que vai tentar se entusiasmar com a ideia de ter outro filho. Olga diz que é algo bonito que irá acontecer na vida deles. Vicente diz que será o melhor papai para o filho deles, mas que não será o marido dela. Ela chora e pede que ele esteja com ela durante a gravidez, que a trate bem com carinho e que se casem. Olga entra dentro da casa. Natália e João Gabriel estão preparando comida. Olga se aproxima e prova a comida. Ela diz que está uma delícia. Natália quase chora e pede que João sirva um prato para Olga. Olga diz a Natália que hoje foi ao médico e ele pediu para ela se alimentar bem durante sua gravidez.
Olga sai. João Gabriel pede que Natália não se sinta afetada, porque é isso que Olga pretende. Vicente diz a João Gabriel que sua relação com Olga será um inferno, e cada dia que passa, a suporta menos. João Gabriel pede que o irmão não renuncie ao amor de Natália, porque uma coisa é o amor de homem, e outra é o amor por um filho. Natália sai para a pensão. Vicente vai atrás dela. Vicente diz a Natália que está disposto a amar esse bebê e cuidar dele, mas não conseguirá amar Olga como mulher. Natália pede que Vicente fale disso com Olga. Ele diz que não quer terminar com ela, porque eles têm direito de serem felizes. Vicente diz a Natália que está morrendo, porque seu dever está lhe obrigando a renunciar ao amor dela. Juliano conversa com Teresa e fala da morte da sua esposa. Teresa diz que devem seguir em frente. Juliano diz que decidiu continuar vivendo nesses anos que lhe restam. Teresa diz que há 5 horas atrás decidiu se separar do seu marido e está tranquila. Vicente diz a Natália que se está condenado a não ser feliz ao lado dela, seu amor sempre será dela, apesar de tudo. Natália chora e diz que seu amor pertence a ele e ele fez ela voltar à vida, mas a partir de hoje vai amá-lo em silêncio. Eles se beijam. Olga chega ali e chama a Natália de mulher qualquer por não respeitá-la. Olga chama a Natália de maldita hipócrita. Vicente manda Olga baixar a voz e não falar assim. Olga diz que Natália só impediu que ela fosse feliz com ele a vida toda. Olga grita e diz que é para todo mundo saber que Natália é uma manhosa que quer tirar o pai do seu filho dela. Natália vai embora. Cláudio chega no escritório de Gustavo e diz que Teresa pediu o divórcio e ele ficou na rua sem nada. Cláudio pede ajuda a Gustavo. Juliano elogia o café preparado por Teresa. Juliano segue falando da sua história de vida com Teresa. Natália chega até a mãe. Ela cumprimenta Juliano. Juliano diz a Teresa que gostaria de continuar conversando com ela. Teresa diz que pode ser em outro momento. Juliano diz a Natália que, com todo respeito agora, entende de onde ela tirou essa grande beleza dela. Cláudio se lamenta para Gustavo. O bêbado diz que é um mentiroso, um farsante, e depois de muitos anos de servir sua pátria, eles lhe deram as costas. Cláudio diz que enganou eles a vida toda e sua autoestima, sua reputação estava caindo. Cláudio diz a Gustavo que ele é o único amigo que lhe resta no mundo e pede ajuda. Gustavo diz a Cláudio que pode deixá-lo ficar ali naquele sofá. Cláudio agradece. Natália diz à mãe que Juliano gostou muito dela. Teresa diz que ele é um homem agradável. Natália diz à mãe que ela tem direito de ser feliz e pode refazer a vida dela com outro. Teresa não pensa no amor, pelo menos por agora. Natália diz à mãe que não pode seguir ao lado de Vicente nessas condições e não irá plantar sua felicidade sobre a desgraça de um bebê que está para nascer. Vicente diz a Olga que ela está enganada e foi ele quem beijou Natália e fez isso porque a ama mais que sua própria vida. Ele diz à bruxa que não querá amá-la. Olga diz que ele não querá amar seu filho e é isso. Vicente diz que eles não são um casal. Olga diz que esse bebê para ele é um estorvo, mas diz que amanhã irá a uma clínica tirar esse bebê para ele não ter nada que o prenda a ela. Salma diz a Omar e Andréia que conseguiram uma igreja e já convidou 600 pessoas para o casamento deles. Omar diz à mãe que ele e Andréia querem um casamento simples e irão se casar na igreja do bairro. Salma não aceita. Zezé Pepe se encrenca com Lorenzo ao vê-lo na vila, atrás de Regina, e o ameaça. Regina vai até Lorenzo. Lorenzo diz a Regina que o filme que eles irão ver será ótimo. Eles saem para o cinema e Pepe se irrita. Vicente leva um chá para Olga. Ela pergunta como ele consegue fingir que se importa com ela e o bebê. Ele diz que jamais passou pela sua cabeça dela perder a criança. Olga se faz de vítima o tempo todo para ganhar o carinho de Vicente. Olga diz a Vicente que uma mulher grávida precisa de carinho e compreensão. Vicente pede desculpa. Olga diz que não está pedindo para ele se apaixonar por ela e apenas quer que ele a ame como a mãe do filho dele. Vicente pede tempo e abraça a cobra. Lorenzo rouba um beijo de Regina. Regina diz que ele está indo rápido demais. Lorenzo diz que ama estar com ela e que não pode evitar isso. Margot diz a Pepe que passeou com Benjamin um tempão e agora trouxe ele ali na pensão, para ele não ver Olga metida na casa outra vez. Benjamin passa um tempo com Natália. Ele pede para ela voltar para casa com eles. Natália diz a Benjamin que o pai dele precisa falar com ele. Benjamin diz a Natália que quer que ela se case com seu pai e que lhe dê um irmãozinho.
Elias diz a Adriano que Constanza e Verônica estão dispostas a saber o verdadeiro motivo dele voltar com Natália. Adriano pede que ele deixe ela se entreter com algo, porque enquanto ele não abrir a boca, elas não saberão de nada. Elias está do lado de Adriano. Margot deseja felicidades a Teresa por ter se desfazido do farrapo do Cláudio. Teresa diz que compreendeu que se Cláudio quisesse mudar, teria largado a bebida há muito tempo. Teresa diz a Margot que tem medo de começar uma nova vida na sua idade. Margot diz que ela ainda está jovem. Margot diz a Teresa que ela precisa de um homem que a devolva a paixão, a vontade de viver, de cometer loucuras. Bêbado, Cláudio invade a pensão atrás de Teresa. Ele se ajoelha e pede perdão a ela e um pouco de dinheiro. Teresa ordena que ele saia dali, porque senão vai tirá-lo a patadas. Olga revela a Adriano que está grávida. Olga diz que está cumprindo com sua parte do trato, de separar Natália de Vicente. Olga pede que Adriano se apresse, porque precisa que Vicente odeie Natália, para poder se casar com ele. Olga diz a Adriano que se ele não cumprir contrato, irá revelar a todos que está grávida dele. Adriano fica surpreso. Sol pede que Teresa se acalme. Cláudio suplica. Teresa manda ele sumir da sua vista. Mário e Valentina chegam. Teresa pede que Mário tire Cláudio dali. Cláudio diz que dali não sai. Teresa pede que Mário tire Cláudio dali, a socos, se necessário. Natália chega ali e fica chocada com o barraco. Mário e Valentina tiram o bêbado dali. Adriano diz a Olga para não enganá-lo com suas estupidezes. Olga diz a Adriano que quando ficou com Vicente, já sabia que estava grávida. Adriano diz a Olga que, sendo verdade ou mentira, que ele é o pai desse bebê, se ela disser a verdade, irá tirar a porcaria da criança do ventre dela. Olga pede que ele tire Natália do seu caminho, porque se Vicente não ficar com ela, ele pagará as consequências. Olga dá um tapa nele e pede que ele não a trate assim. O covarde agride a maluca e dá um tapa na cara da pilantra. Ele a enforca e manda ela tomar cuidado com ele. Adriano diz que se Natália suspeitar que esse bastardo é seu, irá matá-la. Ele a expulsa da sua casa.